entendeu? Desde já, de fato, entendeu? De fato. Então, ela acarreta. Então, a primeira mensagem ímpia foi no céu, tá? O lugar perfeito. Não foi bem no paraíso, foi no céu, tá? E tinha a melhor igreja, que tinha o melhor pastor, que era Deus, a melhor igreja, que era anjos, santos e puros, as criaturas dos celestiais, que tinha o melhor pasto, a melhor palavra, o verbo eterno, que tinha, pô, tinha de perfeição, cara. E eles foram receber a mensagem ímpia de um ser cujo nasceu dentro de si iniquidade. E ele que nasceu iniquidade fez o quê? Propagou o que tinha dentro dele, em multiplicação, e fez com que a terceira parte do céu fosse enganada. Eis aí a mensagem ímpia. Mas e aí? Consequência dela? Vamos para uma situação prática. Houve dificuldade, por quê? Assim que foi identificado por Deus, o verbo, essa mensagem ímpar foi totalmente tratada. E a forma com que Deus trata é justamente te separar ela daquilo que não misturasse com e compartilhasse com outras pessoas, com os outros seres que poderiam ser influenciados por ela. Eis aí que ele envia, há uma guerra no céu e eles fazem uma separação, envia, coloca para fora toda a impiedade que estava vindo dar em mensagem e eles são expulsos do céu, eles descem para direto para a terra, certo? E a, Bíblia, a mensagem da palavra declara que nesse momento ele será a terceira parte do céu, que foi propagada com a mensagem do ímpio. E essa terceira parte saiu com dificuldade, que não foi moleza, porque ela causou uma guerra, né? Onde o arcanjo Miguel, um dos anjos que estão ali sob a direção de toda a anjada, toda as legiões de exército de Deus, né? Os demais anjos específicos que a Bíblia relata, mas como de proteção de seres celestiais, estavam ali sob a frente das legiões de anjos de Deus espalhadas em Israel, espalhadas pelo céu, à direita e à esquerda de Deus, né? Então há uma guerra, há uma batalha espiritual e nesse momento aí eles são expulsos, essa dificuldade acontece. E a consequência disso é que essa dificuldade iria acarretará até a própria dizimação do homem, que esse mesmo iniquidade ia surgir também na criação, imagem e semelhança de Deus, os homens e mulheres, né? Que é o caso que acontece com Eva e Adão, e nós herdamos isso humanamente, naturalmente, geneticamente, quando nascemos. Nossos pais, os pais, os pais dos pais, os pais dos pais, dos pais deles. Entendeu? Então, o que havia de vir, que a mensagem ímpia, resumindo, ela causa dificuldade, é que ela vai causar dependência, em outras palavras. Ela vai causar confusão. Ela vai causar atrito contra Deus. A mensagem ímpia de Satanás causou atrito contra Deus. Deus teve que editar, pará-lo, detê-lo. E quando Deus teve que detê-lo, teve que expulsá-lo. A maneira que Deus tratou o diabo não foi deixar ele da maneira que ele estava, foi deixar separado da presença dele. Então a mensagem dele era ímpia. Ia cair grande dificuldade, porque por trás dele outros seres celestiais iriam ser enganados, iriam ficar em um proceder e uma conduta também ímpia. E isso iria totalmente destruir a perfeição e a natureza daqueles seres celestiais que Deus um dia criou para a sua glória, para a sua adoração, certo? Desenvolvimento a humanidade foi do mesmo rumo. Aquela iniquidade se aproximou do homem e fez com que a mensagem dele de desobediência, a mensagem dele de tomar a escolha sem direção de Deus, mas por livre e espontânea vontade, sozinho, batendo os peitos, sem saber se é o que Deus queria para você, sem ouvir ou se importar com a direção, com o conselho e com a forma com que Deus enxerga por ser sábio e onisciente, saber todas as coisas. E esse conselho ímpio, a mensagem ímpia, foi totalmente independente de Deus, que o homem e a mulher tomaram. E, consequentemente, toda a humanidade pagou o pato, porque vieram após ele, receberam a separação da comunhão e da presença, saíram de Deus. E da presença de Deus saíram, deixando totalmente com a sua glória, não totalmente, mas diretamente, porque não poderiam ficar mais no paraíso e foram para a terra diretamente, onde viveram como seres humanos, almas viventes, né? E, cara, isso é muito interessante, que nós vamos resumir, em outras palavras,
Isso fala muita coisa. Foi um texto que eu acabei de prestar atenção nele aqui, mas retrata uma história toda da Bíblia, praticamente, e da nossa, em qualquer geração que se acarreta e se acarreta e se encaixa. Como que essa palavra está falando aqui, certo? E vamos lá. Podemos comparar isso com o quê? Hoje, já falei, começou no céu com o homem e a mulher, toda a humanidade. Depois vamos ao mais à frente, a igreja. A igreja por anos e anos passou por vários ensinos. E ela recebeu muitos ensinos ímpios, tá? Muitas mensagens ímpias, que fez com que o seu ensino fosse descentralizar-se. A palavra descentralizar é o contrário de centralizar. Ou seja, centralizar é ficar no meio. Descentralizar é ficar entre as bandas. É sair do meio e ficar entre as bandas. Ou seja, ficar ao redor, não ficar mais centralizado numa base de fundamento e um ensino na qual foi posto. E uma responsável sobre isso foi a Igreja Católica na época. E fora ela, antes dela, teve as heresias que aconteceram. O ensino da lei era mal interpretada por eles, por muitos dos judeus. Conforme foi passar o tempo, o cristianismo foi avançando e as mensagens foram propagadas, né? Pessoas foram pregar lá fora, como Paulo, Silas, Barnabé, né? Timóteo, Tito, demais profetas, Áquila, Priscila, demais profetas, né? Foram pregar, apóstolos, pregaram a mensagem do rei lá fora. Isso foi com que houvesse a contradição dos ensinos, através dos ensinos mensageiros ímpios. Que a mensagem, como nós levamos a mensagem do rei, como nós levamos o evangelho, né, em nome do rei, pessoas também trazem mensagens para dentro da igreja, em nome do ímpio, mensagens ímpias, em nome do Deus ímpio, que é o pecado, que é a independência, que é o diabo, né, que ensina e dá o combustível para queimarmos todas as vezes que encaramos dessa maneira, senão sem se importar com a direção de Deus, certo? E a impiedade, ela gera o que eu falei no início, há uma conduta contrária à de Deus, tá? E a mensagem, como nós levamos a mensagem da ímpia também do mesmo jeito. Só que é interessante que você percebe-se que no início ninguém percebe que a mensagem é ímpia. Ninguém percebe, todo mundo aceita a mensagem ímpia, porque a mensagem ímpia, ela vem disfarçada de verdade. Uma vez um homem de Deus falou que o engano vem parecendo verdade. A mensagem ímpia é basicamente isso. Ela parece ser algo agradável, algo que vai fazer uma boa sensação, tá? Uma boa sensação, você sabe. Quando você já foi enganado, iludido, e você se sentiu bem pelas palavras que eram ditas, ou você achou que estava fazendo um bom negócio, uma negociação, e não foi no final. Teve grande dificuldade. Por quê? Porque a sensação que a mensagem ímpia traz é de boa, é de prazer. Só que com o tempo ela mostra o seu real sentido, que é trazer dificuldade ao homem, que é trazer tribulação, trazer maldição, trazer uma alma fora que estava em refrigério na presença de Deus e agora está em um lugar cada vez mais sedenta, mais seca de caracteres e valores que fluem da glória de Deus dentro de nós. Tá? É o que a mensagem ímpia carrega fazer. Tá? Então, durante toda a história da igreja, teve várias mensagens ímpias também que se agregaram à igreja e pessoas, líderes, referências do nosso reino não tiveram sensibilidade e aceitaram, e acataram e concordaram com essas mensagens ímpias. Essas mensagens ímpias, elas implicaram no ensino central do rei, que era o evangelho, que eram as palavras que o rei tinha ensinado em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João, e nas demais epístolas, que retratavam as profecias cumpridas do Antigo Testamento, que tinha profetizado o que ia acontecer no Novo. Fato. Então a centralidade da mensagem do rei é o conselho de Deus, e a descentralização da mensagem ímpia, como diz aqui, que é o que vai causar dificuldade, é aquela que vai tornar o ensino como uma opção e relativa, não mais como uma absoluta. Por quê? Como ela não é mais central, ela não precisa mais ser dependida totalmente. Ela se torna uma opção, que eu posso concordar ou não tenho que obedecer. Eu concordo se é legal para mim, ou se ela me agrega a mim, ou se ela não é. Eu concordo se ela vai ser útil para mim, vai se encaixar ao meu perfil, vai se encaixar à minha vida, às minhas escolhas, ou eu não vou
ouvi-la, não vou só aquelas que serão úteis para a minha vida. Ou seja, em outras palavras, a palavra e o ensino começa a se encaixar com você, não você se encaixar com ela. Ela começa a ser moldada em você, não você ser moldado por ela. Ou seja, durante a era do cristianismo e da humanidade, houve várias vezes essa descentralização do ensino. Eis então que tivemos a última reforma, tá? A última reforma foi em 1500 para 1600. Houve essa centralização, 1500, a última reforma. E essa última reforma causou a centralidade do ensino que estava descentralizado. Os apóstolos deixaram lá o ensino. E a Igreja Católica descentralizou o ensino. Mudou doutrinas, mudou várias coisas, várias partes importantes do cristianismo. E, consequentemente, a igreja começou a ficar cega pelo seu ensino, sem ter avivamento, sem ter direção clara de mudança, né, no ensino da base da casa de Deus. Que eles confessaram isso ter sido acontecido mesmo durante praticamente 1000 anos, tá? de 300 anos depois de Cristo, quando começou Agostinho fazer um ensino da Igreja Católica, que começou mais ou menos nos anos 200 a 100 a 200 anos depois de Cristo, que a Igreja Católica, de 200 anos depois de Cristo, a Igreja Católica começou a tomar parte, que se tornou o Estado da Itália, e tomaram parte e formaram a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então dali começou a descentralização do ensino, né? Mas o meu intuito não é falar da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana, é falar que a impiedade, ou seja, ela entrou também na igreja. A história conta que a impiedade entrou na igreja. A mensagem ímpia entrou na igreja. E essa mensagem ímpia, ela começou a retirar atributos importantes de Deus, do conselho de Deus, e a valorizar, e a aumentar, e a intensificar o poder e o conselho ímpio. Ou seja, no lugar do conselho de Deus dominar, o conselho ímpio começa a dominar o conselho de Deus. E fica uma desvantagem desproporcional, que não tem como ter coerência num reino que está acima do que o outro. Lógico, a influência é na terra, mas a influência dos céus é em todo o universo, porque por ele foi criado, certo? Então, há esse contraste de comparação de um com o outro, né? Um foi criado por ele e um existe por conta da ausência dele. Já dizia Einstein, Deus não criou o mal não foi uma criação, o mal é a falta de bem. O mal é a falta de luz. Um exemplo bem simples na física é que o calor, Deus não criou o frio. O frio não foi uma criação, não é uma existência. Existe somente na física comprova que a ausência de calor. Quando falta calor, começa a sentir frio. Você reconhece isso quando está na muda da estação, né? A muda da estação vai para o inverno, por sua cidade é muito mais alta, começa a sentir frio, né? Fato. Portanto, o calor intensifica e diminui o frio. Em outras palavras, o conselho de Deus, quando ele é intensificado e centralizado num lugar, em um grupo, em uma sociedade, ele diminui a mensagem ímpia, que retrata a contradição do conselho de Deus. É por isso que a mensagem de Deus na igreja, ela necessita estar em primeiro lugar como centralização, para que a descentralização do conselho ímpio, da mensagem ímpia, não cause dificuldades, que é o quê? Pessoas se desviando, pessoas fracas, pessoas que vivem por emoção, pessoas que não sabem o que é um avivamento, pessoas que não têm mais experiências com Deus, pessoas que vivem de maneira religiosa e não passam fé para pessoas lá fora, pessoas que vão trabalhar, são de Deus e vão trabalhar e não passam fé para as que trabalham com elas não enxergam Jesus, elas não transmitem a graça, não transmitem o amor, as ações, as atitudes, e não transmitem o caráter e o conselho que aprenderam nas suas religiões cristãs, e envolve o ensino de Jesus Cristo através da Bíblia, a mensagem, tá? Então, esse conselho de Deus, ele está acima porque ele é centralizado no ensino da igreja. Jesus deixou ele bem claro e pronto para os 12 apóstolos seguir o trabalho. Foi deixar ele centralizado. E ele deixou bem claro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Em outras palavras, o ensino ímpio, a mensagem ímpia, não vai prevalecer contra a mensagem e o conselho de Deus. Ou seja, ele deixou isso como uma promessa e uma garantia. E se quando ele é substituído e trocado
por uma mensagem ímpia, que vai me causar um bom conforto, que vai me causar não vai me causar uma mudança negativa, que vai me causar uma necessidade. Já viu aquela história de cuidar de um bichinho de estimação, que tem que dar comidinha a ele todos os dias, toda hora? É justamente o que a mensagem ímpia torna. É você alimentar um pecado de uma estimação. Você começa a ser dependente e ter que usar essa droga todos os dias, porque você se tornou dependente dela. É o que a droga causa. Já usou o crack? Já ouviu falar como o crack é poderoso? Em questão de intensidade da sua substância? Porque poderoso, eu falo na intensidade de você recebê-lo. Quando você usa pela primeira pedra, a primeira vez, ela faz uma sensação no seu cérebro de praticamente 4 segundos. Quando essa sensação de 3 a 4 segundos acaba, você não sente na vida, nenhum momento do seu cérebro sentiu na vida essa sensação. A não ser o Espírito Santo, lógico, a experiência com Deus. Mas fora ela, nenhum momento na vida você sentiu essa sensação. Nenhum momento da vida. E ele produz só essa vez que você usa a pedra. Quando você volta a usar a pedra de novo, você não sente mais. Só que você fica com a abstinência, quer continuar usando, para você ver se você consegue chegar perto da sensação da primeira vez que você sentiu. Semelhantemente, a mensagem ímpia causa isso. Ela num grau intensivo, quando a conduta ímpia causa essa sensação de prazer, ela vai trazer uma sensação também de escravidão, porque você se torna, ou você, escravo por aquilo que ele domina. Já disse Pedro, o homem é escravo daquilo que ele domina. E o rei fala, todo que comete pecado é escravo do pecado. João 8, 1 Pedro 4. Entende? Então a conduta, ela deve estar centralizada no ensino do rei, como no conselho de Deus. E a descentralização, que é a impiedade, em segundo lugar. Que, na verdade, com o passar do tempo do ensino da igreja, sempre houve. Só que Deus deixou claro e entregou aos apóstolos a centralização do ensino. Só que com o passar do tempo houve descentralização, mensagem ímpia. Pessoas vieram com heresias, pessoas vieram com ensinos pagãos, pessoas vieram com ensinos desnecessários e se encaixaram ao cristianismo, se encaixaram ao conselho de Deus. E houve uma concordância delas, de líderes e referências para isso. Como hoje acontece isso, e você sabe que acontece isso, e Deus está preparando o terreno e preparando as pessoas com duro castigo e disciplina, porque haverá correção na casa de Deus novamente, nesse novo século. Eu tenho plena certeza disso. Esse último século, até 2100, vai haver 2040, 2050, não sei, mas vai haver. Daqui a 10 anos, 20 anos, mas vai haver. O quanto antes, a centralização da mensagem de Deus novamente, porque a mensagem a mensagem ímpia, ela se adequou ao ensino de Deus com o passar do tempo, isso aconteceu. Só que hoje, no nosso tempo moderno, ela está muito mais intensa. E as referências, a última reforma aconteceu em 1500, mais ou menos 500 e poucos anos. Em 500 e poucos anos, está totalmente, daqui para os 600, daqui que completa os 600 anos, a reforma ser feita novamente, por pessoas que perceberão isso e se ajuntarão para o bem da igreja e o bem do ensino da casa de Deus, para, como fizeram a primeira reforma, adequar o ensino e centralizá-lo novamente, para se aproximar através do aprimoramento e não do retrocedimento, de avançar e deixar muito mais vivo e nítido o ensino da casa de Deus através das Escrituras, mas com pessoas que sabem explicar a maneira muito mais e o método que Jesus deixou, que não mudou, pois nada mudou a verdade, mas com uma coerência e com uma centralização de aprimoramento muito mais rápida, sua compreensão e a sua eficácia. Ou seja, isso vai acontecer uma hora ou outra, pode ter certeza, porque a necessidade no nosso mundo, no nosso meio cristão, esse ensino ser atualizado para que possa ser aperfeiçoada a graça, e não a graça ser aperfeiçoada ao pecado. Mas o pecado a graça, ou seja, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça superabunda, como Paulo fala, o embaixador, quando ela toma lugar acima do pecado. Ele faz com que o pecado se torne o crescimento do pecador e faça com que ele cresça e fique muito mais forte e mais poderoso, não inferior ou escravo novamente. Pelo contrário, sob domínio e muito mais experiente e sábio com o que viveu, para que possa ensinar outras pessoas e aquilo ser a situação que vai fazer com que ela cresça, não com que ela diminua novamente, porque se não torna isso, não teve sentido nenhum viver ou ter abundante pecado.
Você não pode crescer, você não deu sentido que às suas falhas, você não cresce. Você não deu sentido ao que você falha, que você erra todos os dias, você não cresce. Se você não dá importância, você não cresce, você fica inerte. E a graça, superabundante graça, só se aproxima do homem quando isso se aproxima de fato do pecado, que toma lugar em centralização do coração do homem em Deus. Enfim, quando essa mensagem fala que esse pequeno versículo, que deu muita coisa, hein? Deu muita coisa. Eu não acabei. Quando esse pequeno versículo diz que ele vai cair em dificuldade, a mensagem ímpia, é que ela vai acarretar como ela acarretou para a Igreja Católica, como depois ela acarretou para muitas coisas de ensino durante esses últimos anos, assim, nessa reforma, que as heresias que surgiram durante essa última reforma também, foram muitas, de vários lugares do mundo, né? De vários lugares do mundo para se adequar, para que adequasse a religião, o cristianismo se adequasse a elas. E entraram sorrateiramente, como hoje entraram também. E referências importantes na nossa igreja deram a concordância para isso. E nem tudo que nós concordamos, Deus concorda, né? A vontade, já retratamos por isso quando Romanos fala, o embaixador Paulo fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ela retrata ser boa, perfeita e agradável. Se fugir desse padrão, ela não é a vontade de Deus, ela é a nossa. Ela é algo que nós concordamos segundo nossas reações e circunstâncias, e não a palavra de Deus, certo? Então há uma concordância, é com a Deus, não Deus conosco. Quando se fala se trata de Deus conosco, é que Deus está em primeiro lugar, e a nossa tem que se encaixar com a dele, para que haja acordo, em obediência, temor e amor, e êxito. Ou seja, eu concordo no que ele quer para mim, e assim o êxito acontece na vida e na promessa que ele fez para mim, da maneira que ele deseja e que ele vai designar como acontecer. Quando eu quero que ele faça do meu jeito, não há acordo, porque Deus não pensa como um homem, não vê como um homem. Então, é totalmente diferente. A maneira que pensamos, porque a sabedoria dele não é a do mundo, ela é totalmente loucura para o mundo, e a sabedoria de Deus, e a loucura do mundo é sabedoria para Deus. Ele faz uma comparação de ensinos, ou seja, um ensino e o conhecimento ímpio para o conhecimento de Deus, celeste, conhecimento piedoso, o conhecimento que vai levar a uma semelhança, uma conduta que vai se aproximar de Deus, ou seja, em caracteres que vai ter o domínio, que não vai deixar de existir, lógico, ações de impiedade, porque humanamente pecamos e falhamos e cometemos impiedade com ímpios. Ímpio com ímpio, pecador com pecador, peca. Gente com gente falha, fato. Só que o domínio na casa de Deus, para que a gente possa aprender a mensagem e centralizar isso, é que deve ser superior. Porque sendo superior, nós conseguiríamos ter o domínio e ser a centralização do ensino de Deus, como ele deixou com os 12 apóstolos e deu prosseguimento para eles seguirem com a centralidade do que ele falou sobre os evangelhos e as epístolas, que eram profecias que se cumpriram, ditas pelo Antigo Testamento, que faz o conjunto da nossa Bíblia Sagrada, completa para o cristão, né? Então, de fato, essa concordância, ela veio de um ponto de vista muito importante, porque se ela não predisse que isso ia acontecer, como o provérbio, o rei Salomão, ele falou aqui, profetizou que iria acontecer, e no decorrer da história da humanidade isso aconteceu, e no decorrer da história da igreja isso aconteceu, é porque ele sabia que ia ter dificuldade, pessoas iam ter trabalho, iam ficar, como eu falei no início, fracas espiritualmente, iam ficar dependentes, iam ficar mortas espiritualmente, indo para a igreja, indo adorar, mas em uma situação que não haveria vida de multiplicação. Ou seja, elas não estariam dominando as suas emoções e as suas reações. Só que a presença do ensino centralizado de Deus é controlar e mediar, não mediar, mas dominar, ter totalmente centralizado sob razão, o domínio das vossas emoções, que faz com que você sinta o desejo, faça até pecar, porém você não tem domínio, você não é dominado mais por elas. Vindo até Cristo, não. Antes de conhecer a Cristo, sim. Vindo até Cristo, não. Tendo comunhão, um relacionamento com Deus? Não. Não é do homem e da mulher tendo comunhão, um relacionamento com Deus ser dominado ainda. Ela ainda poderia ser, por ser uma criança em Cristo, se convertido ontem. Ter precisado de 1 mês, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Há pessoas que crescem com 1 ano, há pessoas que se fundamentam com 3 anos, há pessoas que se fundamentam com 30 anos, há pessoas que passam 50 anos e não se fundamentam. Fato.
Porque o fundamento é o que eu estava falando para você, é a centralidade do ensino de Deus, que faz com que você tenha o controle sobre razão, do domínio, das suas reações e das suas sensações de querer e desejar e continuar pecando. De fato, pecando, continuamos pecando. Só que eu estou falando de manter o equilíbrio sob domínio da presença do Espírito Santo, que é a centralidade de um fundamentado. O quê? O ensino de Jesus, que faz com que até quando ele peque, ele sabe o que fazer, que é seguir o procedimento das palavras e do ensino do rei, que é sempre manter comunhão, pois o pecado foi pago, a graça superabundou, e todos os procedimentos para isso seria totalmente, não impediria de um homem estar em avivamento. E hoje vemos irmãos e irmãs todas mortas sem avivamento, mortas sem sob religiosidade, sem passar a transmitir luz para as pessoas, sem transmitir aquele fogo, aquela graça, aquela alegria. Aí vemos totalmente oposto isso, é porque o avivamento já foi substituído temporariamente por outra coisa, a mensagem ímpia. E o que o profeta Salomão profetizou que ia acontecer era isso, que ia ter dificuldade, ou seja, pessoas que seguiriam e elas se encaixariam à igreja hoje, né? Há anos isso aconteceu, e isso seria essa dificuldade, que pastores iam ter muito trabalho para fundamentar, pastores e presbíteros iam ter muito trabalho para fundamentar crianças em Cristo, até elas se tornarem adultas, e elas iam dar muito trabalho porque iam puxar outras pessoas para fazer o mesmo, e a mensagem ímpia ia causar essa dificuldade, porque o mensageiro ímpio cai em dificuldade porque, conforme ele, como eu falei no primeiro sentido, ele vai cair em dificuldade porque ele trouxe a mensagem ímpia, certo? Ele é responsável por ele é responsável pela própria maldição que ele traz a um lugar. Foi o primeiro sentido. E a dificuldade que ela acarreta, quando ela, a consequência dela ter chegado àquele grupo e àquele lugar, é que ela vai causar dificuldade a quem recebeu ela também, que é o segundo sentido, tá bom? Então, o segundo sentido seria esse. E por você fazer isso nessa linha de raciocínio segundo sentido, você vai ter compreensão daquilo que a mensagem ímpia, ela descentraliza o ensino de Deus, na casa de Deus. E o ensino de Deus, fundamentado sobre o fundamento chamado Jesus, o único fundamento da igreja, centraliza o ensino de Deus. E por isso que o ensino de Deus sobre o povo de Deus é o de Jesus, onde está os evangelhos, sua vida, sua obra perfeita e grandiosa, ela é feita à base do que ele firmou. Ou seja, temos que concordar com ele, não ele concordar conosco. Há uma coerência, algo que não coincide quando eu quero que ela se molde a mim. Ou seja, referências importantes no nosso meio cristão, hoje, não podem concordar com tudo e deixar isso claro para as ovelhas. Elas precisam ter base bíblica e, sob cuidado, sensatez e discernimento, tratar a situação como homens maduros que representam ovelhas, igrejas e ministérios que dependem deles para ensinar a verdade. Eu sei que muitos têm boa vontade para não perder as ovelhas, só que mesmo assim, Jesus perdeu muitos seguidores. Só que ele ensinou a 12 a serem fundamentados. Menos um, que era o Judas que traía ele. Mas o resto foi fundamentado, estava pronto para morrer. E morreram em testemunho de Jesus. Aí vamos lá, e com uma igreja de 1000 pessoas, se você for perguntar se alguém morreria por Cristo, vai ter 5 ou 2, ou 10. Eles não estariam prontos. A maioria deles iam falar, 90% iriam falar isso, que não estariam prontos para morrer. Então não eram fundamentados. E o trabalho para fundamentar é porque o ensino do Evangelho, o ensino da centralização de Deus, era pronto para isso. Era para deixar prontas as pessoas prontas para morrerem por Cristo em amor a Ele. E aquele tempo era uma época de perseguição, mais diretamente porque não tinha lei que protegesse eles, os cristãos. Hoje temos a tolerância religiosa em vários lugares do mundo. A ONU liberou isso depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Antes da Guerra Mundial, ela liberou universalmente, mas antes da Guerra Mundial, teve aqui em 1600, Pernambuco, o Maurício Nassau, também foi possível. Outros lugares do Brasil também foi possível. Estados Unidos, a Inglaterra se aproximou da Grã-Bretanha dos Estados Unidos para colonizá-lo e também trouxe a tolerância religiosa por lá. Outros lugares menos a África demorou mais, porque era um lugar que tirava muitos escravos e negros, e lá a religião dela era mais candomblé, que era a região cultural africana. E foi se espalhando essa tolerância religiosa, mas até lá, o ensino centralizado, ele custava caro, ele custava vida, ele custava conforto, certo? Então isso foi centralizado à base de muita dor, de muita perseguição, de muita morte, certo? E eles sofriam com que mensageiros ímpios deixassem mais fácil para eles.
e eles não fossem fundamentados a ponto de viverem a mensagem com todo comprometimento. Eu não falo de maneira que não pecasse, porque seria impossível. Eu falo de maneira comprometedora que você pecaria, você cairia, mas você levantaria mais forte. Ou seja, onde abundasse o pecado, onde você sempre falhasse, a graça sempre vai levantar você, fazendo você aperfeiçoamento, fazendo você aperfeiçoada, fazendo você aprimorada, fazendo você aprimorado para sempre estar em crescimento, nunca em mortidão. Porque se tivesse mortidão, a graça e o sacrifício de Jesus seria em vão. Você pecar e continuar morto? Não, você pecar, tomar os procedimentos que o rei direcionou no ensino do rei, a mensagem, e ficar vivo, porque o sangue purifica e a graça superabunda. E não eu peco e fico morto, eu peco e fico vivo. Só que o meu pecado vai ter uma lição. Qual? Crescer em cima dele. É por isso que a graça superabunda e eu me aperfeiçoo através disso. É não agir e não pensar e não reagir da mesma maneira como uma pessoa fraca e uma pessoa criança na fé, mas como uma pessoa de Deus, madura, que vai lidar com o pecado de maneira humilde e verdadeira, não fingida, porque se você for fingida, você vai estar agindo da mesma forma como uma criança, que não contém um fundamento. E o fundamento, ele é fundamental, ele é principal, ele é importantíssimo para manter uma pessoa adulta, quando ela reage, ela age conforme as reações do pecado, que causa prazer para você continuar pecando, ou seja, você fica viciado, foi o que eu falei, a droga, né? O exemplo do crack. E outras coisas, perseguição e outras coisas, desânimo e outras coisas, tristeza, depressão. Então, a centralidade do fundamentado é importante para conter essas reações. E as reações vêm através da contenção, vem através da razão, que é manter o bom senso, que você é pecador, mas que Jesus foi pagou por você. E você tem totalmente o domínio disso quando você creu e se arrependeu e recebeu e anda em luz todos os dias, porque é assim que anda fundamentado. E é assim que o ensino de Jesus na igreja é centralizado, quando pessoas andam de maneira verdadeira, de maneira humilde, de maneira honesta e de maneira lúcida aos caminhos de Deus. O lúcido, eu falo, que está enxergando o que está fazendo, não está agindo como insensato, pois o insensato escuta as palavras de Deus que o pastor e o presbítero e o diácono e o auxiliar pegam todos os domingos, que o padre, mas logo ele esquece, porque ele não pratica. E Tiago dá o exemplo. Tiago dá o exemplo porque esse que escuta e não pratica é que nem aonde que vai. É que nem aquele que vai olhar vai se olhar no espelho, toda hora está se olhando no espelho. Porque ele acha que alguma coisa mudou. Ou aonde que vem e vai, quando ele cita também, Tiago fala, não tem firmeza na sua forma dele enxergar essas coisas. Ele sempre varia conforme a sua circunstância. Certo? Então, ou seja, tornando um tolo e não um insensato, e não um sábio sensato. E o sensato e sábio é aquele que pratica e escuta o que o pastor, o que o padre, o que o bispo, o que o diácono, o que o auxiliar, todos os domingos falam para eles, mantendo-se fundamento. Como eu falei uma vez numa pregação que eu deixei no YouTube, que Deus dá uma ordem para Moisés. Moisés está lá aperreado com o povo, e o povo muito aperreado, porque ele estava vindo o Egito atrás deles, perseguindo. A perseguição da igreja sempre existiu, do povo de Deus, de Israel, sempre existiu. E ele está lá o Egito vindo atrás deles, e naquele momento eles olham para Moisés: Moisés, tira a gente daqui, cara, nós vamos morrer. Por que tu não deixou no Egito? Lá tinha cova para nós, lá tinha cova aí, Moisés. Faz isso não, tu tá ficando doido, nós vamos morrer aqui, no meio do deserto. Aí Moisés: acalme-se, porque o Senhor lutará por vós, apenas acalme-se. Aí ele vai para acalmar o povo e chega no Excelso e fala: Excelso, o negócio tá brabo. O povo aí tá pensando em voltar para o Egito para se entregar aos egípcios que estão vindo lá atrás da gente. E na frente fala que tinha um anjo que ia à frente e outro que ia atrás. O anjo que estava à frente estava atrás, que era a coluna de poeira que impedia que os egípcios se aproximassem com muita perspicácia e velocidade. Então, ele diz uma coisa bem clara para Moisés. Ele fala: Moisés, apenas digam para eles marchar. Em outras palavras, continue seguindo a ordem que eu dei, que é o quê? Manter as minhas palavras firmes no seu coração, sobre as promessas que eu entreguei para você, sem você parar. Ou seja, em outras palavras, você cumpre essa palavra. Ali era o Excelso, o Pai, e o Verbo Eterno, quando ele se tornou homem, ele fala no Sermão da Montanha: esse que escuta as minhas palavras todos os dias, as minhas palavras pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Falamos de fundamentado, ou seja, em outras palavras, alguém que centralizou o ensino de Deus na sua casa. A casa que é essa, o corpo. E segunda casa, o lugar onde você dorme, come, almoça,
onde você passa por sua família, seus amigos. Enfim, em outras situações, tem que haver centralidade, no caso, em outras situações, o rei com 12 pessoas, 12 apóstolos, deixou claro, através deles, a centralidade, que foi variada, foi alterada com o passar do tempo, no percurso desses 2000 anos. Só que sempre Deus levantou pessoas. Eis que surgiu a última reforma em 1500, que eu falei que ainda esse século, a minha visão de Deus, que ainda esse século, em menos de 100 anos, estamos em 2023, 2023, em menos de 2050, próximo a ele ou antes, bem antes que isso, vai haver a reforma. Vai haver a reforma porque há necessidade para isso. Deus está vendo a necessidade do povo dele estar morto, espiritualmente, de um ponto de vista, por não estar fundamentado. E há muitos líderes que estão lutando, que estão enxergando isso para fundamentar eles, mas não tem um apoio de outros líderes que não estão fazendo isso. Mas ao contrário, concordância de deixar a mensagem ímpia se propagar à igreja, que há anos fazia isso, só que hoje está muito mais rápida, muito mais intensa, muito mais perspicaz e muito mais investida, principalmente no nosso meio atual cristão. Entende? O povo de Deus, que é o povo que é o conselho de Deus, recebeu o conselho de Deus. Então, basicamente o que eu quis falar é que o primeiro ponto é aquele que traz a maldição e a mensagem de Deus, e a mensagem do conselho ímpio, ele vai cair em dificuldade porque ele por mais que dê lucro para ele, né, vai haver preso da mão de Deus logo depois. Perseguição de Deus dos céus agora, pela sua mensagem ímpia ser perspicaz e causar transtorno e dificuldade a quem a recebeu e a quem concordou com ela. Para esse que deu a mensagem, haverá dificuldade, haverá peso da mão de Deus sobre esses responsáveis que levaram a mensagem ímpia para um determinado lugar, para uma determinada pessoa. Você viu o que ele fez com Satanás? Você viu o que ele fez com os anjos do céu? Foi um exemplo dele logo no início. Deus separou, Deus determinou e Deus puniu e Deus resolveu e solucionou. Aqui não fica. Semelhantemente, no paraíso, em todo o ensino da Igreja Católica, como estava fugindo do padrão, ela teve que se reformar também. Ela não se reformou segundo a protestante, mas teve que se remodelar. Melhorou o seu ensino, porque estava totalmente dantesco e tosco ao que Jesus tinha deixado com os apóstolos. Aí, através da reforma, eles tiveram também que se espelhar e melhorar. Não se chamaram reformaram, porque não teve 100% coisa a ver, mas mudaram o mais próximo possível. Entende? E a reforma ficou como algo atualizado do ensino de Jesus Cristo deixado pelos apóstolos que seguiram o trabalho que ele entregou a eles. Ou seja, em outras palavras, o primeiro sentido foi que haverá dificuldade para aquele que ensinou. Haverá dificuldade para aquele que trouxe a mensagem ímpia. Foi profetizado isso. O diabo foi o primeiro a levar a pancada no céu. De lá para cá, aconteceu do mesmo jeito. Certo? Ou seja, você não vai escapar que tem a mensagem ímpia ou ímpio. Você que tem a mensagem ímpia, você sabia da sua intenção e sabia do que ela poderia causar. Se ela está causando um transtorno hoje para pessoas e homens e mulheres que ficaram mortas, certo? Ela vai pesar sobre você. E a mão dos céus, a mão de Deus vai pesar sobre você. E se você sabe que já está pesando, em vários lugares do mundo já está pesando. E vai pesar quando os dias se aproximarem para o fim, no qual estamos perto. Porque você foi responsável por isso, ímpio. Você foi responsável por isso. Você se disponibilizou para trazer a mensagem ímpia, como também nós se disponibilizamos para trazer a mensagem piedosa do conselho de Deus. Entendeu? Então, no primeiro e segundo sentido, que eu falo sempre de dois sentidos. No primeiro sentido é esse, é que o ímpio vai haver dificuldade para ele, sim, pela mensagem ímpia propagada durante todo esse tempo. E o segundo sentido é que haverá dificuldade para quem a recebeu e concordou com ela, porque Deus vai disciplinar seu povo, como ele fez com Israel, diversas vezes. Quando o povo recebia uma mensagem ímpia de deuses pagãos, de espíritos pagãos, de reis pagãos, e começava a ser moldado por eles, e não reinfluenciá-los. Eu já falei uma mensagem lá de Josafá, que diz assim, Josafá estava lá, e eu disse essa mensagem lá no YouTube, que é a mensagem lá do rei Josafá, de Judá, que nós somos responsáveis para influenciar, e não ser influenciado.
certo? Quando somos influenciados, não estamos fundamentados para saber lidar com as pessoas do meu trabalho, com as pessoas da minha faculdade, da minha escola, da minha casa, com sabedoria e expressar Jesus. Aí muitas vezes você é levado a fazer o que elas fazem, não você mostra elas fazer o que você faz, o que você aprendeu a fazer. E quando isso acontece, é questão que você não está fundamentado. E você vai ser levado por os limites, por não ter colocado limites. E Deus já falou com Josafá, quando ele vai entregar, ele vai fazer um barco, ele faz um acordo com o rei de Israel, que tinha sucedido Acabe, Acasias, sucedeu ele, e Acasias tem uma vida ímpia. E nesse momento ele faz um acordo para comprar navios marcantes que venderiam peixe, presas preciosas, alimentos para ser transportado pelos mares e serem vendidos em acordos tratados, justo porque Acasias ele é rei de Israel, só que ele tinha uma vida ímpia. E quando Deus, sabendo disso, falou pelo profeta e disse o profeta: Deus vai destruir isso aí, vai amaldiçoar, porque ele não quer que você misture Judá, que você cresceu e se edificou sobre você, e você faça isso aqui dessa forma aqui agora. E aprenda todo o lado ímpio e as tradições que ele tem e a conduta que ele não tem como o povo de Israel devia ter. E misture tudo e atrapalhe, o povo fica em pecado, apagado e morto espiritualmente. E eu não posso ser com eles nas guerras, porque eles estão em pecado, estão numa má conduta, onde meu espírito não vai ter prazer em estar com eles, e não estará, porque eles morrerão. Aí nesse momento ele destrói os barcos, e os barcos são destruídos, como o profeta falou, e ele é impedido de fazer acordo com Acasias, que era um rei de Israel que estava numa má conduta. Ele tinha uma vida ímpia. Em outras palavras, quando esses responsáveis, que no segundo sentido da palavra, concordam com a mensagem ímpia dada, líderes e referências no meio da igreja, cara, vai ter dificuldade pro povo. Foi o que eu falei atrás. Eles vão ficar mortos, vão ficar inoperantes, vão ficar com dificuldades para sair do pecado, vão ficar viciados, como drogas, tá? A droga, eu dei um exemplo do crack, uma das piores drogas que existem. O vício que ela causa é tremendo, é muito terrível. E isso tem outras demais, que podem ser comparadas com pecados que podem ser substituídos por eles, e levando a você a ficar, propriamente ele espiritualmente, mas deu um exemplo básico que poderia levar você a ficar num estado de ser dominado totalmente, como Pedro falou, como o rei falou, e não ter o domínio dela. É por isso que há variada dificuldade no segundo sentido que eu falei da mensagem, quando os responsáveis e líderes aceitam e concordam com aquilo que Deus não concordou. Josafá concordava com o Acasias, rei de Israel, mas ele tinha uma vida ímpia, mas Deus não concordou. Aí Deus deixou claro: você vai se separar, porque eu vou castigar com você agora. Ele destruiu lá o trabalho deles e ele não pôde misturar. E ele entendeu que Deus não queria concordar, não concordava com aquilo. Semelhantemente, a liderança e a referência na igreja, durante anos, concordou com muita porcaria. E isso colocou em pró a pessoas que não tinham fundamento para discerni-las e discernir essas ações. E porque essas suas referências caíam no mesmo buraco e ficavam presas. E até eles virem tirar, eles estavam dentro também. Então isso geraria um procedimento de retrocedimento, não de evolução. E em Hebreus 10, 37 e 39 fala que Deus não retrocede e o povo dele também não. Ou seja, eles apenas, nem para pegar impulso, mas eles avançam para a salvação. Ou seja, deixando claro o embaixador Paulo, na questão de Hebreus, que o povo estaria em retrocedimento quando fosse dominado pelas coisas que eles faziam antes no mundo. Ou seja, não haveria mais diferença de Espírito Santo, ter Espírito Santo ou não. Se eu faço as coisas do mundo e sou dominado por elas. Não que eu deixe de fazer, porque eu continuo fazendo, por ser onde o humano está em terra. A questão é ser dominado. Ou seja, agir como uma pessoa que não tem fundamento, que não controla suas emoções, suas reações e o seu comportamento, que é feito, lógico, indiretamente, escondido. E em outros casos, diretamente, com pessoas verdadeiras que não escondem quem são. Mas na maioria, as que escondem quem são e que fazem porque é escondido, que é mais melhor e fazem escondido, né? Fato. Enfim, isso é um fundamento que essa mensagem deixa aqui clara. Então eu falo em dois sentidos. Vê só, um versículo com um versículo só. Olha que assunto importante, que eu não estava nem querendo falar isso. E ele surgiu aqui agora. E é um assunto que eu vim falando em todas as mensagens que eu falei no YouTube, e no Instagram, no Facebook, e no Telegram, ligando uma coisa com a outra. Eu não tenho visto esse programa agora não.
Ele estava marcadinho aqui para falar. Enfim, algo muito importante, muito interessante e muito firme. Vamos lá, continuando o versículo para terminar aqui a mensagem. A mensagem continua o versículo. Ele diz assim: mas o enviado, digno de confiança, traz cura. O enviado, digno de confiança, traz cura. O enviado, digno de confiança, traz cura. Vamos lá. O enviado de confiança, ele é uma retratação do que leva à verdade. Você já viu aquela mensagem quando Maria falou para ela, falaram para Maria: bendito que vem em nome do Senhor, bendito que o que nasceu nesse ventre. A mulher fala para Maria, né, falando de Maria, mãe de Jesus: bendito o que se amamentou sobre em você, bendito que nasceu de você, né? Depois tem uns textos no Novo Testamento que fala: bendito que vem em nome do Senhor. Quando Jesus chega em Jerusalém para ser adorado como rei, né? Eles repetem: Hosana nas alturas, bendito que vem, porque era uma palavra que teria a exaltação, né, a Deus. A exaltação a quem viria em nome de Deus. Aí essa mensagem, ele retrata no finalzinho aqui: mas o enviado digno de confiança traz cura, porque nós em Cristo somos benditos, porque viemos em nome do Rei Jesus. E quando viemos em nome do Rei Jesus, trazemos bênção, trazemos sabedoria, trazemos multiplicação de vida, trazemos graça, trazemos vida, propagação de vida, domínio, equilíbrio, porque o Espírito de Deus, ele leva à multiplicação, o Espírito de Deus leva a equilíbrio, ao amor, a coragem, não a covardia, e também muito menos ao desequilíbrio, muito menos também ao ódio, mas ao amor, ao equilíbrio, à paz, à pacificação e também a intrepidez e convicção, que é feita através dele, né? Então, bendito que vem, como falaram para Jesus, era a profecia que todo mundo que vinha agora depois de Jesus ia ser bendito também, porque traria salvação, e a salvação seria firmada e apoiada por anjos que auxiliariam todos os dias a igreja a fazer esse trabalho. Hebreus 1,14 fala que os anjos